Boa noite. De fato é uma festa estar na igreja, não é? Um dos salmos diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. De vez em quando é bom quando alguém nos convida para estar na casa do Senhor, não é verdade? E mesmo que a gente não possa atender, acredito que há sempre uma coisa boa no coração de alguém quando alguém fala: vamos à casa do Senhor, vamos à igreja comigo. E por mais que as dificuldades, as circunstâncias adversas, às vezes a própria acomodação que a gente chega nela nos impede de dizer sim e de ir, nós sentimos uma coisa boa no nosso coração quando somos convidados. E quando não podemos atender, de certo ficamos frustrados. Mas que gostoso é poder estar juntos na casa do Senhor, não é verdade? Amém. A palavra de Deus diz que é melhor estar na casa de Deus, é melhor estar na presença do Senhor do que em qualquer outra parte 1000. É melhor estar uma vez na casa do Senhor do que em qualquer outro lugar 1000 vezes. Que tremendo, né? E eu tenho certeza que o salmista, quando diz isso, ele não falou isso de fato acreditando que 1000 resolve o problema. Foi apenas uma maneira de explicar que estar na casa do Senhor é incomparavelmente melhor. Aleluia. Sabe, em muitos lugares que nós vamos, nós podemos comprar coisas, conhecer coisas, ver e ouvir coisas, mas só na casa de Deus nós podemos adorar a Deus e ouvir a voz de Deus. É em conjunto, é em família, como um grupo, como parte deste grande corpo que é a Igreja de Jesus Cristo. É claro que hoje à noite aqui nós só temos os pouquinhos dedos, né? Os pouquinhos dedos deste grande corpo, do corpo amado do nosso Salvador, o Senhor Jesus, de quem nós já lembramos e celebramos enquanto participamos da ceia do Senhor. Agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor. E antes de abri-la e lê-la, é um texto pequeno, uma parte pequena da palavra de Deus nessa noite. Quero dizer para alguns que não estiveram aqui domingo passado que hoje é o segundo domingo de uma série de 7 pregações que nós faremos sobre o tema Renovando a Aliança Vitoriosa com Deus. Hoje o tema da mensagem, a segunda mensagem, a primeira, no domingo passado nós falamos sobre humildade. Primeiro passo rumo a restabelecer ou o restabelecimento de uma aliança vitoriosa com Deus é a humildade. É de fato cultivar esta virtude tão menosprezada pelo mundo, tão menosprezada pelos homens, mas cultivada, ensinada e exemplificada pelo Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, o único perfeito dos homens que viveu entre nós, Jesus Cristo, nosso Salvador. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E esse sentimento, humildade, foi algo que houve em nosso Salvador, o Senhor Jesus. E hoje nós vamos falar sobre obediência. Eu coloquei como tema a superioridade da obediência. E em alguns passos, 3 passos, nós vamos analisar pela palavra de Deus, abrindo e lendo algumas histórias, como que de fato a obediência é superior. Como que de fato a obediência presta ou estabelece um padrão de aceitação tremenda na presença de Deus. Antes de prosseguir, de ler o texto e de olhar esse espaço, eu gostaria de lembrar uma história para vocês. É uma história de um pastor que ensinava acerca do valor da obediência. E naquela noite ele falava enfaticamente, ele frisou bastante acerca da necessidade de obedecer a palavra de Deus no que diz respeito a perdoar os nossos inimigos. E ele já tinha pregado mais ou menos por 1 hora. E aí ele fez a pergunta, né? A pergunta que demonstrava que estava caminhando para o final. Quem aqui, nessa noite, está pronto a obedecer a palavra de Deus e a perdoar os seus inimigos? Metade da congregação levantou a mão. Ele, não satisfeito, pregou mais 20 minutos. E perguntou de novo. Aí a igreja inteira levantou a mão, com exceção de uma senhora, Dona Joana, lá no banquinho de trás. Ele olhou, todo mundo de mão para cima, olhou para Dona Joana e perguntou: Irmã Joana, só a senhora não está disposta a perdoar os seus inimigos? Ela respondeu, já de 98 anos de idade: não, o caso é que eu não tenho nenhum inimigo. Falei: então, por favor, vem aqui na frente, conte para nós como é que se faz para viver 98 anos de idade e não ter nenhum inimigo.
E a dona Joana falou para ele, o negócio é que o último deles morreu faz uns 6 anos. Eu vivi mais do que eles. A única maneira de não ter inimigos, de fato, é viver muitos anos e mais do que eles. E eles morrerem, né? Todos eles. Vamos abrir a palavra de Deus, queridos? Vamos lê-la. E apenas a parte A, nós vamos ler nesta noite do capítulo 4, parte A do versículo 7 do capítulo 4 da carta de Tiago. E diz assim a palavra de Deus: sujeitai-vos, pois, a Deus. Nós vamos parar naquele ponto e vírgula aí. O restante do versículo é assunto para o próximo domingo, tá bom? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, na Tua presença, em nome do Senhor Jesus, te rogamos neste instante que Teu Santo Espírito tenha liberdade e autoridade de agir em nós. Amém. Comunicar para nós a Tua Santa Palavra, ensiná-la aos nossos corações. Abre, Senhor, os olhos do nosso entendimento e dá que nós possamos perceber nesta noite a superioridade da obediência. É o que te pedimos, confiados, não em nossos merecimentos, cremos não tê-los, mas também não pedimos em nosso nome, mas pedimos, Senhor, baseado nos merecimentos que tem diante de Ti o Teu Santo Filho, o Senhor Jesus, e no nome dele, que é o nome que o Senhor mesmo deu para ele, o nome que é acima de todos os nomes. É no nome do Senhor Jesus que nós pedimos. Amém. A origem da palavra obediência me chamou a atenção, porque é um composto de 2 palavras no grego, quer dizer debaixo e ouvindo. Obediência, a primeira palavra, hupo ou upo, e a segunda palavra, akou. A primeira quer dizer debaixo ou sob, e a segunda, ouvindo ou ouvir. E uma coisa interessante para nós pensarmos é que Deus é o nosso superior. Deus está acima de nós. E quando nós de fato cremos na existência de Deus, que Ele criou tudo, que Ele sustenta tudo, isto é bom, isso é um primeiro passo. É um passo de sanidade mental e de inteligência que todo ser humano devia ter. Alguns não têm. Alguns dizem que não creem absolutamente na existência de Deus. Que pena. Que pena. E há um adesivo de para-choque de carro que diz assim: se você acredita que Deus não existe, melhor você está certo. Melhor você está certo. Porque de fato é uma estupidez tamanha imaginar que as coisas mais simples, uma música para existir precisou de ter um autor, um compositor. A combinação de sons, não se jogam os dados, simplesmente sai uma melodia. Quem é que já brincou com violão, com piano, sabe disso? Você precisa saber o que você está fazendo para que alguma coisa boa seja feita. Para que um resultado positivo, harmonioso, saia dali. E é por isso que a palavra de Deus diz que os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. A Bíblia em lugar nenhum diz aqui ou ali que vai provar que Deus existe. Mas na verdade começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia em lugar nenhum diz que acha, que pensa, que imagina, mas a palavra de Deus diz o que é, porque Deus sabe o que é. E nós cremos na palavra de Deus. E antes de ouvi-la, e antes de deixar que o Espírito Santo comunique aos nossos corações, que bom saber disso, que Deus é o nosso superior. E se nós, além deste passo de crer na existência de Deus, cremos que Ele galardoa aqueles que o buscam, amém, glória a Deus, aleluia, isto é fé. E se cremos que Deus enviou Jesus Cristo para pagar lá na cruz do Calvário o preço dos nossos pecados, glória a Deus, aleluia. Esta é a fé, é o tipo de crença que conduz ao céu. A fé de que Jesus Cristo já pagou pelos nossos pecados. Qualquer coisa que passa disso, não passa de prepotência, arrogância e falsa humildade, de pensar que eu ou que você possamos fazer qualquer coisa para ajudar nisso. Jesus Cristo disse: está consumado, amados. E se nós cremos que Deus é superior, está acima de nós, e nos enviou Jesus para ser o nosso Salvador, e nós cremos nele, nós temos de fato uma relação com Deus. Essa é a primeira coisa importante para